Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito boa noite, nossa saudação a todos que prestigiam o programa Painel. Estamos de volta em nome de Unimed, Unimed cuidar de você. Esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós ainda dentro desse período de pandemia, aí vai e volta, ninguém sabe quando é que vai terminar efetivamente, se é que vai terminar aí um dia. Nós vamos falar de saúde, não exatamente da pandemia, mas de repente poderá entrar no assunto. Estamos recebendo com muito prazer aqui mais uma vez o meu particular amigo, do qual eu me orgulho muito pela amizade assim, de longa data, além do profissional muito dedicado e muito competente que a sua vida atesta. Que isso não é apenas eu que falo. Estou me referindo ao Dr. César Augusto Detoni, que retorna ao nosso programa aqui. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui. Boa noite. Boa noite, Adelar. Boa noite aos espectadores do painel, da TV Erechim. É uma alegria estar de novo contigo, principalmente agora numa situação diferente da gente poder estar conversando de assuntos referentes à vida, se é saúde ou se é alimentação, enfim, vamos falar do que a gente tiver vontade de falar. Bom, nós tínhamos falado antes sobre várias coisas, mas enfim, o jornalista sempre tem que pegar as coisas meio que quanto possível. Aquele ditado que diz assim, nós somos o que comemos, ele procede mais ou menos? Depende, eu falo em termos de saúde. Eu sempre tenho conversado assim com os amigos e às vezes com os pacientes no consultório, de que a diversidade da alimentação no mundo, e agora com esta democratização, né, das informações, porque hoje tu tem canais de TV que abordam assunto nutricional, assunto comida, assunto das variantes que tem pelo mundo, e você fica conhecendo o que talvez antes nem imaginava que pudesse existir em termos de dieta, em termos de alimentação, em termos de nutrição. Então, a nutrição é uma coisa sem limites, a alimentação é sem limites, a criatividade na área da culinária é sem limites. Obviamente que quando eu tenho desvios na minha dieta, na minha alimentação, e eu tenho uma dieta, vamos dizer assim, preferencial, onde eu coma um determinado padrão de alimentos restrito, eu tenho um afunilamento das minhas escolhas na dieta, eu não sou um omnívoro como é realmente o ser humano, ele é um animal que pode comer de tudo.
Então, quando eu posso comer de tudo, eu devo comer de tudo. Então, o grande risco na dieta hoje é o afunilamento das minhas possibilidades. Quando eu começo a comer apenas alguns tipos de alimento, ou apenas, às vezes, um tipo de alimento. E aí eu posso, sim, no exagero daquela variedade, daquele tipo de alimento, se eu comer pura proteína, eu vou ter deficiências de outras coisas. Se eu comer puro açúcar, eu vou ter deficiência de outras coisas. Se eu comer pura gordura, eu vou ter deficiência de outras coisas. Então, o balanceamento da dieta seguramente é o grande desafio para todos. E aí vale usar uma frase de um geriatra gaúcho, que é destaque hoje no Brasil e também no exterior, onde ele diz que você deve comer de tudo um pouco. E um pouco de tudo. Então a gente deve abandonar os tabus alimentares e as preferências. Tu tem que ser mais aberto a experimentar e a comer de tudo. Porque se a natureza nos coloca esse alimento na tua vida, na tua possibilidade, é porque ele tem alguma função para ti. Então a diversidade, a diversificação na minha dieta é seguramente o que eu mais devo buscar, dentro de um padrão de naturalidade. Esse é o segundo desafio da dieta. Se nós somos o que comemos, nós temos que comer as coisas quanto mais naturais, melhor. E hoje, nesse mundo moderno, da pressa, da rapidez, das comidas prontas, das comidas industrializadas, tudo que é industrializado, quanto mais ele tem processamentos, menos saudável é. Entendeu? Porque os aditivos na tua dieta, eles não existem na natureza. Tu está usando substâncias químicas para conservar, para saborizar, para dar cor, entendeu? Para esses alimentos. E isso é que hoje tem mostrado que traz prejuízo. Então, se eu devo fazer uma escolha, a minha escolha será sempre por alimentos naturais. Então, quanto mais eu tiver condições de produzir os alimentos que eu vou comer e de eu preparar esses alimentos, eu estou muito mais perto de uma dieta saudável, de uma dieta adequada. Eu sei que o César é cozinheiro também. Cozinheiro não, mas eu gosto de preparar os alimentos que eu como, eu tenho esta ideia. Não faço isso somente por prazer, porque às vezes você gostaria de ficar sentado vendo um filme, fazendo outras coisas, e você está lá na cozinha, bom, toca o prazer para cozinhar. Se você vê isso como um trabalho, como um castigo, muitas pessoas interpretam ter que cozinhar como um castigo, bom, aí você vai comer pela mão do outro. Isso vem desde quando? Isso vem desde a época de estudante, desde do segundo grau, aliás, mais no tempo do ginásio, a gente já fazia alguns ensaios disso, e depois, principalmente durante a faculdade. Dentro da casa estudante, a gente fazia comida, que era mais barato fazer comida no quarto do que comer no restaurante universitário. Bom, a gente imagina aqui que a maioria dos adultos, se imagina, sabe o que deve comer, o que não deve comer, conforme explicaste aí há pouco. Agora, as crianças normalmente, digamos, 4 anos, 5 anos, 3 anos, são resistentes a certas comidas. Não come disso, não come daquilo, não come não sei o quê. Que conselho, vou aproveitar aqui, porque você também é da Escola de Pais, domina essa área, é médico, gastro, cozinheiro, enfim, já viu muitas coisas ao longo da sua vida toda. Como é que uma mãe um pai deve reagir? Porque eu já vi reações até um tanto quanto violentas de pais, né, batendo na mesa. Tu vai comer isso aí, a mãe limpa o prato. Já passei por isso. Com meu filho mais velho, a gente teve um período até que a gente se deu conta do que estava acontecendo. E, na realidade, o não comer era uma negociação proposta por ciúme da irmã que tinha vindo. E a gente não se percebeu, isso levou uns 3 anos. Então, assim, nós somos onívoros. Agora, eu te digo uma coisa, de onde é que vem? Isso vem de 2 gerações passadas.
as minhas preferências alimentares, o comer, não comer, gostar, não gostar, ter sabores que a gente detesta, determinados alimentos que a gente não consegue incluir na nossa dieta, e às vezes alimentos que são saudáveis, entendeu? Isto são coisas de preferências do nosso cérebro, do nosso paladar. Mas esse paladar eu não crio ele porque eu quero. Esse paladar é uma coisa que vem da ancestralidade. E ele tem um viés muito forte na criação do paladar da vida intraútero. Bom, aí não é apenas uma questão, digamos assim, de opção da vontade pessoal da criança. Da criança, não. Vem da vida intraútero, por exemplo. Uma mãe que durante a gestação tem preferências alimentares e recusa outros alimentos, tá me entendendo? Ela passa essas experiências para o bebê. Se eu como cenoura durante a gestação, provavelmente esse bebê, quando for comer comida física, de ter que mastigar, que ele abandonar o leite, a cenoura vai ser um prazer para ele comer. Desde que a mãe comesse cenoura com prazer, se a mãe come cenoura, se a mãe come beterraba, enfim, se tu tem uma dieta diversificada durante a gestação, esse bebê provavelmente, quando começar a ter introdução na sua dieta de alimentos que não sejam o leite materno, ele vai ter facilidade para se adaptar com esses outros alimentos. E aí você tem toda uma caminhada nesse sentido. Quem é que prepara essa dieta desse bebê? Eu compro comida preparada ou eu preparo em casa? E onde é que eu busco esse alimento? Tá me entendendo? Eu busco numa situação de produção mais livre de agrotóxico, de uma coisa mais natural, ou para mim tanto faz? E aí, que valor eu dou? Quer dizer assim, eu quero que o meu filho coma, porque é saudável, mas eu não como. Os pais não comem uma saladinha, os pais não comem um legume refogado, mas o bebê tem que comer porque o pediatra mandou. Tá me entendendo? Aí o pediatra diz que não é para usar o celular, mas o pai e a mãe passam o tempo inteiro com o celular. Quer dizer, o modelo que eu tenho na minha frente, ele é fundamental. Mas isso não acontece só nessa relação quando o mundo já é real. Eu tenho toda esta experiência da vida intrauterina que me marca profundamente nas minhas preferências alimentares posteriores. Pois é, e qual seria, digamos, o grau de futuras mães, né, que sabem disso, que detêm essa informação? Tu tendo a informação, a primeira coisa que você deve fazer é tentar atuar de acordo com a informação que eu tenho. A informação é o primeiro passo para mim mudar o meu mindset, mudar a minha cabeça, mudar o meu modo de ser, mudar o meu pensamento. Se eu não tenho uma informação, eu não tenho por que mudar a minha vida, as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu comportamento. O que ajuda a mente a se modificar é o conhecimento. O conhecimento é a base para a mudança. Isso já dizia Confúcio há 2.600 anos. O conhecimento é que pode retificar a mente. Então, eu posso, através do conhecimento... Eu não te digo que o conhecimento ele vai me mudar radicalmente. Não, porque eu tenho uma história de 3 gerações. Bom, são 3 gerações, mas a minha com 70, obviamente que me mudar agora é bem complicado. Está me entendendo? Mas a minha chegada até aqui é uma construção toda, de busca permanente, de ampliação de horizontes, de possibilidades, de ideias, de conhecimento. E isto me ajuda a não ser exatamente um afunilador, que talvez eu fosse se eu não tivesse aberto a minha mente. Mas quem te abre a mente é o conhecimento. Agora, o senhor se arriscaria a dizer alguma coisa para os pais, digamos assim, criança com 4 anos, 5 anos, 6 anos, resiste a isso, não quer aquilo, não sei o quê, o pai sabe que é bom, que deve, e talvez não tenha praticado? Como dissesse, o que ele deveria fazer? O que você deve fazer? Ele deve se penitenciar, dizer, bom, eu também não comi, não... Não, porque eu não comia, meu filho não precisa comer, não, tudo bem. Também. Claro que, assim, aquilo que eu te disse, o prejuízo não é uma coisa, né? Sim. A diversidade
assim, do arsenal culinário no mundo é uma coisa impressionante. E a diferença, por exemplo, de eu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, como eu como, e de que come um nordestino do litoral, que come um nordestino do semiárido, é completamente diferente. Já lá no próprio Ceará, quem está lá na capital, quem está no litoral, tem um tipo de alimentação absolutamente diversa daquele que está lá no cerrado, no semiárido. Esse do semiárido nunca come peixe. O outro come peixe todo dia. Estão me entendendo? E aí, como é que esse cara que está lá no semiárido produz quando ele tem os períodos sem chuva? O que ele vai produzir de coisa verde, de legume, de verdura para comer? Agora também é muito comum. E ele vive da mesma forma. Tu pode dizer, não, é importante, porque numa média da sociedade, a longevidade que tu vai ter e a saúde que tu vai ter das pessoas ao longo da vida, obviamente que está muito atrelada com o que as pessoas comem, obviamente que sim. Mas volta na pergunta que tu me fizeste do pai que tem uma criança. Primeiro problema, a criança não é o problema, e o fato dela não comer não é um problema. O problema é o que é que está causando isso. Tá, mas adianta brigar na mesa ou não? Não, isso é bobagem. Isso vai resolver alguma coisa? Não, isso não resolve. Isso pode magnificar o problema. Porque se eu não estou comendo, por exemplo, para chamar atenção, quanto mais eu conseguir chamar atenção não comendo, menos eu vou comer aquilo para ter o atrito e a atenção. Porque quando se estabelece o conflito, a criança passa a ser o foco da atenção. E isso, às vezes, é muito satisfatório para ela, que é o que ela está buscando. Então, eu não como, quando eu não como, os meus pais me dão atenção. De outras formas, eu não estou conseguindo muita atenção. E quando o pai mente, digamos assim, usa um subterfúgio, não é mente, ele usa um subterfúgio dizendo assim, bom, se tu comer essa saladinha aqui, depois eu te comprar um salgadinho lá, não sei o quê. Se Então, tu não comer isso aqui, tu não vai ganhar o pacotinho. Então, o que a gente tem que se preocupar na dieta dos filhos? É criar uma cultura de uma alimentação saudável. E a cultura, ela só é verdadeira quando a atitude é automática. Quando a atitude é verdadeira. É verdadeiro. Então, eu como porque eu estou convencido, porque eu criei um paladar, eu criei um espaço na minha cabeça para isso daí. Então, isto é cultural, isso está enraizado, está dentro de mim. Agora, quando eu como porque eu vou ganhar uma recompensa, ou quando eu como porque isso aqui eu tenho que comer porque é mais saudável, está me entendendo? Isso não é cultural. Eu estou comendo por medo ou por recompensa. Nenhum dos dois é adequado para comportamento. Está entendendo? Eu tenho que estar isso enraizado, tem que estar no meu comportamento. Isso faz parte da minha dieta. Eu tenho que ter essa abertura. O que cair na mesa, eu como. Mas é como E vou testar o sabor de cada coisa. Eu tenho um cara que, quando eu comecei a minha entrada na escola de paz, chamava-se... um autor americano, que é um italiano. Eu estou com dificuldade de lembrar o nome dele agora, faz tempo que eu não leio mais os livros dele. E ele dizia o seguinte, que ele nunca perdeu na vida a oportunidade de se extasiar com o sabor das coisas, com a cor das coisas, com o som das coisas. Porque tudo isso é de Deus, tudo isso é da natureza. Então não importa o sabor que isso tenha, importa é que isto eu devo ter a capacidade de usufruir desse sabor, do amargo, do azedo, do doce. Quando eu estou muito viciado no doce e o meu cérebro só quer o sabor doce, alguma coisa está errada, está me entendendo? Tá, eu vou comer um radish que está muito amargo, eu já rejeito. Não, eu tenho que saber usufruir dessa oportunidade, desse paladar, desse sabor que ele tem, porque se o amargo não fosse bom nunca para a minha vida, a natureza tinha me tirado a sensibilidade ao amargo. E quando eu colocasse um amargo na boca, eu não sentiria. Eu acho que me parece claro, então, que, digamos assim, tudo isso aí tem um ponto de partida que é quando está lá dentro.
Começa ali, quem lá sabe dentro. até nos nossos avós. Aí tu tem um pai que é um selecionador de comida, é um pai que tira a cebola do lado, o pai que não quer tempero verde. Os chato para comer que a gente vê lá no programa do Claude. Eu tenho um amigo meu que diz, olha, escolhe o tipo de pizza, só que não tenha cebola e tomate. Tá me entendendo? Pô, então para que existe a cebola e o tomate? Tu sabe, a cebola, eu inclusive aprendi do meu irmão, do Edésio, que me trouxe essa informação. Ele disse, a cebola, ela é um acentuador do sabor. Então, tu põe a cebola no molho, não é para dar gosto de cebola, porque o gosto de cebola não é um gosto muito agradável. Tanto que quando tu for comer cebola, tu dá uma queimada, tu dá uma assada, tu dá uma processada nela, porque daí ela perde aquele sabor que não é muito agradável. Tá me entendendo? Agora, a função da cebola dentro do molho, dentro das coisas, é para acentuar o sabor dos alimentos. Ela é um acentuador de sabor. Então, quando eu não quero a cebola de forma alguma, eu estou me privando de ter um sabor melhor dos meus molhos, das minhas comidas, etc. Porque eu estou me privando, que é uma coisa... Agora, da onde eu desenvolvi esta aversão? Tá me entendendo? Eu tenho que olhar para trás, eu tenho que ir na história. Então, se a criança hoje não tem esta habilidade, essa disponibilidade para comer determinados alimentos, e ela tem uma recusa sistemática a um número significativo, eu tenho que ir na história ver de onde vem isso. Eu tenho que ver qual é o motivo. Isso não se trata de corrigir o filho ou de educar o filho porque ele está errado, porque ele está certo. Não, não tem certo e errado. E nem esse teu amigo que não quer comer tomate nem cebola na pizza. Ele não está certo ou errado de fazer isso, tá me entendendo? É a situação dele. Agora, da onde veio isso? Essa é a questão. Então, se eu de repente tenho aversão a um alimento que é importante na minha vida, bom, isso pode me causar algum prejuízo. Mas não é... Olha que é tão diversificada a quantidade de comida que a gente tem, que às vezes um substitui a função do outro. Isso repercute muito, digamos, assim, é um percentual muito significativo isso, ou praticamente ou existem outras variantes, digamos, nas consultas que o senhor tem feito? Assim, as pessoas não têm esse problema, não chega, é exatamente sobre... Não chega ao consultório isso como um problema. Às vezes chega assim, se eu como tal coisa, me faz mal. Se eu como tal coisa, me faz mal. Já com um certo histórico. Isso, com um histórico e tal. Às vezes as pessoas acham que é uma intolerância. Normalmente isso não é causado pelo alimento. Uhum. Por exemplo, eu tenho problema do refluxo. Então eu como tal coisa, me dá azia. Tá, mas se tu não comer nada dessas coisas, tu não tem azia também? Tenho. Aí o cara chegou lá e disse, doutor, eu tenho uma azia tão forte que se eu tomar água me dá azia. Então para de tomar água. Ou seja, não é o alimento que me causa o problema. O problema é meu, é intrínseco. Eu posso ter alguns alimentos que possam me favorecer o refluxo. A gordura, o café, tudo que contém a cafeína. Então, existem algumas coisas que favorecem o refluxo, que podem exacerbar o refluxo. Agora, não tem alimento causador. Porque você vai comer a mesma gordura que eu e você não tem o refluxo que eu tenho. Você vai comer o mesmo, vai tomar o mesmo café e não vai ter o refluxo que eu tenho. Ou seja, o café não é o causador do refluxo, da azia. O café pode ser um favorecedor. Então, se eu tirar o café, é garantido que eu não tenho refluxo? Não, pode no máximo diminuir um pouquinho. Houve tempos em que a gente ouvia falar muito pouco de estresse, da pessoa estressada. Hoje quase falta tempo para a gente se queixar do estresse, né? Tem muita, a gente chega estressado, é muito comum assim, a gente ouvir pessoas, olha, eu não posso comer nada porque eu já estou estressado e isso vai me embrulhar todo, não sei o que e tal. Estou usando os termos bem se a gente entrar aqui nesse tema, né, Adelar, o que é o estresse? O estresse é tudo aquilo que muda o teu equilíbrio, ele altera o teu equilíbrio. Então, eu posso ter estresse porque o cachorro do vizinho late.
Eu posso ter estresse porque o grilo canta na minha janela. E não consigo dormir porque o grilo canta. E quero matar o grilo. Mas eu posso ter o grilo cantando na minha janela e agradecer a Deus que tem um grilo cantando para mim dormir. Então, o que acontece fora de mim não é o que importa. O que importa é a resposta que eu tenho. E essas respostas são as mais variadas. Então, quando eu tenho uma percepção do ambiente de algo que me incomoda, é eu que estou me incomodando com aquilo, não é aquilo que me incomoda. Mais ou menos o que eu te falei da dieta, eu estou te falando dos fatores estressogênicos, entendeu? O trabalho, o patrão, não é eu que me incomodo com o patrão. É o patrão que me incomoda? Não. É eu que me incomodo com o patrão. Agora, se eu me incomodo com o patrão e não tenho solução para isso, eu tenho que ir para um outro patrão que não me incomoda. Agora, se eu vou e todos os patrões me incomodam, bom, aí a coisa está complicada. Mas quando eu me incomodo com o patrão, eu tenho respostas fisiológicas dentro do meu organismo que são muito diferentes e que podem alterar áreas diferentes da minha economia funcional. Está me entendendo? E isto é representado por mudanças hormonais. Quando eu estou estressado, eu mudo o meu perfil hormonal circulante. Eu aumento algumas substâncias, eu diminuo outras, e isto cria, via de regra, quando eu estou desta forma estressado, uma condição não muito saudável para o meu organismo. Porque esses hormônios alterados, principalmente os aumentados, adrenalina aumentada, cortisol aumentado, eles são prejudiciais. E ao longo do tempo isso me leva para o caminho mais fácil do adoecimento. E inúmeras situações podem estar atreladas a isso. Por exemplo, a comida que me faz mal, que eu estufo, que eu tenho isso, a gente chama isso de dispepsia, que é uma alteração no funcionamento do aparelho digestivo e que tem muito a ver com essa questão do estresse. E aí, quando eu falo do estresse, onde é que eu vou voltar? Eu vou voltar de novo, eu vou voltar lá na vida intrauterina. Como é que é a formatação de um cérebro de um bebê na barriga de uma mãe estressada? É a mesma coisa que numa mãe tranquila, serena, amparada, segura? Há 60 anos atrás, quase 70, uma pesquisadora francesa disse: o cérebro de um bebê no ventre de uma mãe estressada, de uma mãe ansiosa, de uma mãe desamparada, é uma entidade química diferente do cérebro formatado no ventre de uma mãe tranquila, amparada, segura, serena. Não é o mesmo cérebro. Não será. Ele vai ter esta influência desta situação hormonal que a mãe tem, que vai torná-lo diferente quando ele vier ao mundo e da forma como ele vai reagir depois às coisas que o mundo oferece. Então, o estresse, ele não é bom em lugar nenhum. O estresse foi criado para preservar a vida. Então, o estresse deve ser episódico e fugaz. Quando eu tenho estresse contínuo, diário, quanto maior o nível e quanto mais prolongado é o estresse, mais dano eu tenho para o meu cérebro e para o meu organismo. A gente está chamando aqui de estresse, mas pode ser várias coisas, digamos, um casal passando por extremas dificuldades financeiras. Sim, mas isso te estressa. Te estressa. Você não consegue dormir, você fica... Qualquer coisa você discute com o parceiro, enfim, com o companheiro, com o cônjuge. Nós nos habituamos ao longo do tempo a vermos a medicina sendo fatiada, cada vez mais. Um médico cuida da parte cardiovascular, o outro é oftalmo, e por aí vai. Agora, pelo que o senhor está falando aí, remetendo, digamos assim, problemas, falando aí sobre comida e coisas, e remete lá na gestação e tal. Isso obriga o profissional médico, hoje em dia, a ele ter também, obviamente, acho que uma capacidade de leitura, de interpretação, de percepção
de que, puxa vida, essa pessoa veio me falar de uma situação, mas a coisa tem todo um histórico, vários afluentes entram nesse rio. Esse é um desafio, né, que a gente tem na prática diária do consultório. Eu me sinto muito frustrado porque eu tenho 45 anos de profissão e eu não sou ainda brilhante nessa arte de entender os pacientes, né, no que existe por trás da minha dor, da minha diarreia, do meu estufamento. Tá me entendendo? Nós não temos essa capacidade, porque as pessoas, às vezes, também não têm esta capacidade de abstração e de poder perceber isso. Isso é muito complexo. E acaba não relatando. Não é não relatando, achando que isso não tem relevância, entendeu? Até sonegando isso. Sim. Ou, às vezes, o nível de desenvolvimento do cérebro dessas pessoas, do intelecto deles, não lhes permite ter essa capacidade de abstração, de fazer esta vinculação de um todo, de uma unicidade. Que o adelar não é o intestino, o adelar não é o fígado, o adelar não é o estômago, o adelar não é o coração. O adelar é um adelar inteiro, onde essas coisas todas estão convivendo e elas têm essa interligação. E por que eu tenho problemas para A, B ou C, tá me entendendo? De formas diferentes. Porque cada ser é único. Não existem dois seres humanos iguais. Nem na sua constituição e nem na sua forma de ser. Esta singularidade humana é um desafio, inclusive, para a medicina hoje, né? Por exemplo, a discrepância de efeitos de determinados medicamentos, onde eu dou um medicamento para uma pessoa e tem um efeito maravilhoso, eu dou para outra pessoa, ele não funciona e para outra pode até ser maléfico. Chegando aos extremos das anafilaxias, por exemplo, das alergias aos medicamentos. Porque as pessoas não são iguais. E às vezes quando eu dou este medicamento para um paciente e eu tenho esta confiança e acredito que ele vai funcionar e ela volta dizendo que não resolveu, eu fico bravo. Como? Se funciona bem para todo mundo, como é que para você não está funcionando? Porque para mim não funciona. E aí a responsabilidade não é do médico e nem é do paciente, é da natureza. A natureza é assim. E nem do remédio. A natureza é que é assim. E nem de quem fabricou. Porque quando eles põem lá a probabilidade de solução ou de auxílio do problema, ela tem percentuais, não é 100%. Então, pois eu ia dizer, não há garantia de nada. Não existe garantia de nada. 100%. A única coisa garantida que nós temos na vida é que nós vamos morrer. Isso é certo. O resto tu trabalha com probabilidade, com possibilidade. Onde eu tenho circunstâncias, situações que aumentam a possibilidade de dar certo, e eu tenho coisas que vão apontar para que eu diminua as possibilidades de dar certo. Mas certeza tu não tem de nada, absolutamente nenhuma. Quanto mais eu sei que eu não sei nada, dizia o sábio. E quanto menos eu sei, mais eu acho que sei. Acho que sei tudo. Então, quanto menos sabedoria eu tenho, mais sabido eu sou. Quanto mais sabedoria eu tenho, menos sabido eu sou. E eu te digo que nesses 45 anos de vida, de profissão, eu aumentei as minhas incertezas, eu não aumentei as minhas certezas. Eu tenho muito mais incertezas hoje do que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. E isto me conforta, porque, segundo alguns, eu me tornei mais sábio e menos sabido. Isso também quer dizer que o leque de doenças tem aumentado? Diversificado ou não tem nada? Eu acho que as doenças... Ou é, digamos, aquela descoberta, aquela experiência que vai, olha, realmente não existe dois iguais, três iguais. Sim. Três iguais. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, tinha a hepatite infecciosa e a hepatite por soro homólogo. Tinha dois tipos. Um era infecciosa, era um vírus. A outra não se sabia porque era transmitida por transfusão. Logo se denominou que a hepatite infecciosa era A e a hepatite por soro homólogo, que era a hepatite pós-transfusional, era por vírus. E aí se descobriu o antígeno, que era um antígeno Austrália, chamado na época, que hoje é o HBS.
Depois se descobriu que essa hepatite por transfusão tinha 2 tipos de vírus. Então se chamou de não A, não B. O terceiro vírus era não B, porque a hepatite por transfusão tinha sido denominada inicialmente hepatite B. Então tinha um terceiro tipo, não A, não B, que depois veio a ser o C, que depois se identificou que tinha raríssimos outros vírus, que era D, E, F, enfim, outras que não foram adiante e que hoje não são consideradas. Está me entendendo? Hoje se vê que 95% dos pacientes infectados pelo vírus B não desenvolverão nunca doença grave. 3 a 5% farão doença crônica, em torno de 3% vão fazer cirrose, e desses aí um número significativo vai fazer câncer de fígado. Mas veja que a doença não tem absolutamente o mesmo comportamento em todas as pessoas, ela é absolutamente diversa. O vírus é o mesmo, mas a resposta que as pessoas têm à presença do vírus, ou seja, a proposta, a solução que o meu organismo emprega para resolver esse vírus que está aí circulando, ela é absolutamente diversa de pessoa para pessoa. Eu posso fazer uma hepatite fulminante, onde eu tenho uma proposta de resposta ao vírus, que é uma resposta tecidual, celular, e aí eu tenho um grande processo inflamatório, e eu faço uma hepatite aguda com destruição de 50%, 60% do parênquima hepático, do tecido hepático fica destruído em poucos dias. E eu posso fazer uma destruição maior ainda e morrer, chamada hepatite fulminante, que graças a Deus a gente não tem visto mais. Eu acho que talvez faça 30 anos que eu não vejo uma hepatite importante, aguda pelo vírus B. Muito então, bem, as coisas vão evoluindo, nós vamos descobrindo de uma hepatite infecciosa para uma hepatite por transfusão, nós evoluímos para uma hepatite infecciosa por um tipo de vírus, identificamos ele, identificamos depois os outros 2 vírus. Hoje já temos tratamento, temos vacina, está me entendendo? Isso tudo é evolutivo. Então, quem tinha o conhecimento da hepatite por soro homólogo, hepatite infecciosa, achava que sabia tudo. Mas tudo era aquele o conhecimento da época. Está me entendendo? Tudo naquele momento. Tudo naquele momento. Então, a medicina, ela é sempre uma ciência provisória. As verdades são provisórias. E tudo é evolutivo. Nada é definitivo. A única coisa definitiva é que nós vamos morrer. Ok. Nós vamos definitivamente fazer o nosso intervalo do programa de hoje, que já passamos 2 blocos, e recebendo então hoje aqui, como eu disse, o Dr. César Augusto Detoni. Nós já voltamos. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, nós estamos retomando o painel de hoje aqui, recebendo o Dr. César Augusto Detoni, sempre passando informações preciosas à vida de todas as pessoas aí. Eu me lembro que quando apresentava um programa Vida e Saúde, numa das rádios da cidade, o médico que eu entrevistava no sábado, na outra semana a gente se encontrava, sei lá, por acaso,
Ele dizia, essa semana aí apareceu 2 senhoras, 3 homens, eu disse, mas eu tenho exatamente o que o médico falou, se identificavam com aquela, e eu creio que não seja diferente o caso aqui. O senhor é do Departamento de Educação lá da Unimed, né? Que tipo de atividade é voltada à educação? Uma educação para quem? Como é que funciona isso lá? O que faz isso? Bom, não é um mero preenchimento de cargo. Não. As empresas, elas são organismos vivos e também em evolução, né? Os colaboradores são pessoas que precisam de cuidado, né? E precisam principalmente de conhecimento, tanto na sua vida pessoal, que é importante que a sua vida pessoal ande bem para que o desempenho das suas atividades também seja melhor, tenha melhor resultado. Isto é uma preocupação crescente nas empresas, que começa primeiro nos países mais desenvolvidos e chega ao Brasil. Isso hoje anda muito rápido. Então, a gente tem uma preocupação em educação permanente aos colaboradores. A gente tem uma preocupação de educação permanente aos cooperados, que são os associados. E a gente divide isso em... estamos agora elaborando um calendário para o ano. A gente divide em 3 tópicos essa educação. Um tópico é o tópico institucional, que é a área do cooperativismo e da operadora de saúde que a cooperativa tem. Então, a gente tem preocupação de trazer sempre alguns temas, todos os anos, dentro de uma capacidade de os profissionais dos cooperados, na sua disponibilidade de tempo, de poderem participar e não saturar, não encher o saco, não incomodá-los demais com palestra toda hora. A gente tem um viés de vida pessoal, que é uma preocupação com o bem-estar, com a saúde do cooperado. Então, a gente tem trazido também profissionais nessa área. Agora, a gente teve dificuldade nesses 2 últimos anos por causa da pandemia. Estava todo mundo inventando live e aí o cara chegava no fim do dia, tinha 3 lives para assistir no mesmo horário. Isso começou a ficar saturado e desgastante, mas a gente tem programado para esse ano, a gente está pensando em fazer de forma presencial. E a outra questão que a gente tem na educação é a educação profissional, ou seja, na área da medicina, conhecimentos da medicina específicos. E a gente, o ano passado, fez aquele painel sobre a obesidade, que é um tema geral, que é para todas as áreas, ele é importante. E agora já começamos a trabalhar, provavelmente nesta semana vamos fazer uma primeira reunião, no começo de semana que vem, para buscar temas, ou um tema único, né, ou temas coligados para um próximo seminário, próximo Fórum Científico da Unimed. Então, a gente tem essa preocupação nas 3 áreas. E agora a gente passa a olhar para os usuários. Então, a gente já tem alguma coisa de educação para os usuários, nos grupos, principalmente da medicina preventiva, né? E agora a gente está pensando, e já está com material preparado, e talvez começamos agora em fevereiro, o curso para gestantes dentro de um programa que é institucional e ele é regimental. O que é institucional? São programas que estão dentro da instituição Unimed, num pensamento vertical federativo, né? Que é um projeto de assistência integral à saúde da gestante. E ele também é um viés regulamentado ou regimental, porque ele tem também uma cobrança da Agência Reguladora de Saúde, entendeu? Isso também, possivelmente no futuro, poderá ser inclusive obrigatório esse tipo de programa de apoio e de assistência à gestante. Então, a gente está começando a desenvolver atividades voltadas para
o associado, para as pessoas que fazem parte da grande família Unimed, levando conhecimento para mudar comportamentos, para fazer, às vezes, prevenção, que vai melhorar a vida das pessoas, vai diminuir o uso de medicamentos, vai diminuir o uso de exames. Então, melhora a vida das pessoas, melhora a saúde das pessoas e diminui o custo assistencial. Isso seria levado como para elas? A princípio, a gente tem algumas atividades... Tem cooperados em... A gente levaria, a princípio, para as empresas, né? Isso já é feito. Existem empresas que têm programas que já estão funcionando nessa área, né? E a ideia é, na medida que isso tenha retorno, que tenha aceitação, que é um produto que tu oferece para quem compra o teu plano de saúde, tu não oferece apenas o atendimento da doença, mas tu oferece atividades que possam ajudar no aspecto preventivo, porque, mas assim, se eu faço prevenção e diminuo o gasto com assistência à doença, eu vou ter menos custo e vou ter menos custo do meu plano de saúde. Porque os planos de saúde, eles têm um reajuste baseado também e principalmente na sinistralidade. Ou seja, se eu aporto R$100 para a Unimed e gasto R$100 em atendimento da saúde, a Unimed vai quebrar porque ela não tem dinheiro para pagar a sua estrutura. Então, existe assim uma ideia de um balanço que eu posso gastar 80, 75, para que 20% fiquem à disponibilidade de todo o staff que está fazendo esse serviço. E até para futuros investimentos. Exatamente. Agora, se eu gastar tudo, então, eu estou preocupado com as pessoas, com o seu bem-estar, com a sua saúde, mas também quando faço esse tipo de campanha, esse tipo de educação, quando você faz a semana do novembro, o mês do Novembro Azul, o Outubro Rosa, enfim, já tem por trás toda essa questão, não só o aspecto preventivo de uma doença específica, mas de uma educação das pessoas ao longo do tempo, que possam torná-las mais conscientes da sua responsabilidade com o seu bem-estar, com a sua vida e com a sua saúde. Isso não é responsabilidade dos outros. O senhor ainda está envolvido com a escola de pais ou tem andado afastado? Não, eu estou envolvido e a gente atualmente tem a coordenação local da escola. A pandemia nos afastou dos encontros nacionais, estaduais, etc. E nós paralisamos totalmente as atividades aqui. Eu, pessoalmente, não gosto da atividade digital, das lives. Eu penso que o aproveitamento ele é muito pequeno para coisas que são fundamentais, tu mexer com a emoção. Então, eu acho que a atividade presencial ela é mais saudável, ela é mais produtiva. Mas a gente está pensando agora em voltar, acho que em março, se nós tivermos uma melhoria da situação que está aí hoje, porque hoje está ruim de novo, a coisa está russa com o Covid, então não vamos por uma atividade, não é que não seja importante, mas ela não é, vamos dizer assim... o momento ainda. Não é uma questão de vida ou morte, tu fazer circo da escola de paz, né? É uma questão de melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar nossas informações para tomar decisões adequadas. Então, tão logo seja possível a gente fazer os encontros presenciais, nós vamos retomar. A gente tinha programado para março agora, mas de novo agora vamos ter que esperar. Mas é uma instituição que em Erechim, eu acho que no país inteiro, mas aqui ela existe e funciona, olhando de fora, assim, é uma instituição fundamental, uma questão, é uma instituição que pode ajudar muito. Pode, ajuda, mas tem muita dificuldade de sobreviver. A gente, infelizmente, nesses últimos 2 anos, fechou talvez umas 25 escolas no país. Os grupos não se encontram, esmorece aquela coisa, aquela crença no efeito da escola,
porque quando tu não tem atividade sendo realizada, não tem o testemunho das pessoas que frequentam os círculos de debate, né, os grupos que a gente promove, tu vai, e aí o pessoal que está lá há 20 anos, eu já fiz a minha parte, eu vou deixar para outros, se alguém quiser que continue esse trabalho, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus filhos. Às vezes tu tem lugares onde de repente tem 5, 6 casais que trabalhavam, tem 2 que têm um infortúnio de perder um familiar, ou às vezes morreu um cônjuge do casal, e aí isso mexe muito com o grupo, e isso tem sido também motivo, porque a escola ela tem envelhecido nos últimos anos. A gente tem alguma dificuldade de repor novas pessoas, novos casais, gente que tenha esse entusiasmo, que acredite nisso, né? E que tenha coragem num mundo onde isso hoje não é muito bem visto, né? Em outros países não tem escola. A escola tem, com ó. outros modelos, né? Porque são outras as necessidades. Tem na Inglaterra, tem na Itália, tem na França. Nós tínhamos do Peru, a última vez que a gente teve contato com o pessoal do Peru foi quando a Escola do Paz do Brasil fez 50 anos, eles mandaram. Aí teve um grupo da Inglaterra que veio, foi presencial em São Paulo esse congresso, fazem 6 ou 7 anos. Mas lá ela já tem uma outra, embora tenha nascido na França, né, ela hoje lá tem um outro tipo de objetivo, uma outra maneira de funcionar, a coisa está mais profissionalizada. Eu sei, por exemplo, que em Porto Alegre, foi há 4 anos atrás, houve uma proposta de uma escola de pais, eles colocaram lá Escola para Pais, que é feita por especialistas. Então, tu te inscreve, né, eles divulgam isso na mídia, principalmente na mídia eletrônica, e eles convocam esses pais, eles pagam, era numa média de R$360 por grupo que você ia participar. Então, vamos dizer assim, para participar da escola de pais, você pagaria um casal em torno de R$6.000, R$5.000 para fazer o curso. Bom, a vantagem de ser por especialistas, eu não sei se é uma grande vantagem. Acho que o conhecimento melhora, mas o testemunho, a emoção e isso ser, às vezes, levado adiante pelos próprios pais, tem um outro sentido, tem um outro viés, né? Hoje as pessoas gostam muito, nas pesquisas que são feitas, elas gostam muito de falar sobre temas da educação dos filhos, sobre sexualidade, drogas, essas coisas. Os pais gostam muito de que os especialistas abordem isso. É um novo viés, é uma nova cultura, as novas uma mídias nova aí. sociedade. Parece que um outro pai comum não tem esta abordagem, ou esta capacidade que os pais hoje buscam. Mas que as pessoas querem, que as pessoas precisam de orientação, isso sem sombra de dúvida que sim, né? Queira Deus que a gente possa voltar a trabalhar ainda esse ano. Nós temos 2 minutos ainda, a sua vinda, com perdão da redundância, é sempre, ia dizer boa, é sempre bem-vinda, mas eu vou dizer que para nós é uma satisfação, e eu agradeço em nome de todo o público, que eu tenho certeza que gostou mais uma vez da sua presença, sempre importante, sempre colaborativa, sempre contribui, acrescenta, né? Gostaria que o senhor ficasse à vontade, tem 1 minuto e 40 ainda, para dizer alguma coisa a mais. O que eu gostaria de deixar é falar desse último assunto, né? Falar de uma coisa que eu tenho uma paixão, que é a Escola de Paz. Eu acho que realmente acredito nesse trabalho e que ele pode, e tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Nós atingimos um público, talvez, hoje de quase 15.000 pessoas nas atividades que nós fizemos até hoje na cidade, desde os nossos seminários, os nossos círculos de debate, que hoje chegam a mais de 100 grupos que a gente organizou, e isto vai a um montante entre Erechim e a região de em torno de 5.000 pessoas que participaram desses círculos de debate. Mas eu penso que a forma da gente poder levar isso, ela é bem diversificada. Talvez a gente, se conseguir casais mais jovens, mais habituados a trabalhar com mídia eletrônica, a gente vai entrar nesse segmento, né?
de fazer lives, de fazer palestras que favoreça, por exemplo, a acessibilidade. E a gente vai fazer um esforço, são 2 anos que a gente não faz os nossos seminários, e a gente vai deixar aqui um desafio, se as pessoas tiverem conhecimento, que nos apoiem para que a gente se mantenha fazendo isso nos próximos anos. Sem dúvida. O espaço aqui do painel estará aberto. Vamos usar. Doutor César, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Adelar, obrigado à TV Erechim, que nos dá essa oportunidade de partilhar um pouquinho dessas coisas que a gente pensa. Sem dúvida. Boa noite a todos, obrigado, até a próxima. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.